Com a popularização do uso de redes sociais, é comum as pessoas compartilharem informações pessoais e profissionais nesses ambientes. Já as empresas viram nesse costume a oportunidade de monitorar como os candidatos a funcionários se comportam no ambiente digital, pois publicações ofensivas que não condizem com valores de uma organização podem gerar repercussão negativa para a imagem da empresa ou até demissão. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar no quadro Repórter PUC de hoje. Hoje é quinta-feira, 21 de junho, e começa agora mais uma edição do Espaço PUC. A rede social já pode ser considerada uma extensão da vida das pessoas. Por esse motivo, é preciso ter bastante cuidado com fotos, declarações, posições políticas ou religiosas e também com comentários considerados polêmicos e inadequados. É hábito comum das empresas observarem o comportamento de candidatos a vagas de emprego na hora de recrutar. Mas esse monitoramento não acaba após a contratação. O olho vivo da chefia está sempre ali, nos observando. A internet e as redes sociais fazem parte da rotina da maioria das pessoas. E na hora de procurar trabalho, a praticidade do mundo virtual também está lá, sempre presente. As redes sociais funcionam hoje como verdadeiras vitrines para o marketing de pessoas em busca de recolocação profissional. Acho que facilita, né? Antigamente você tinha que em todos os lugares entregar currículo. Hoje em dia facilita, mas tem a questão de responsabilidade, né? Saber usar a rede para ajudar e não para atrapalhar, né? O contato entre funcionário e empresa está mais fácil. Por esse motivo, é preciso tomar cuidado com o que é publicado em uma rede que se tornou uma verdadeira extensão da vida particular. Fomos às ruas saber das pessoas se essa preocupação com o conteúdo postado realmente existe. E as respostas ficaram um pouco divididas. Geralmente coloco mais o que eu mais estou afim mesmo, eu não me preocupo muito com o que os outros vão pensar, não. Eu vejo que os jovens hoje, eles acabam deixando isso um pouco de lado se isso vai infringir o que eles realmente acreditam. Tudo na vida tem um momento, né? Então, se futuramente eu for trabalhar, as fotos que eu postar, por exemplo, né, na idade que eu tô, pode levar em consideração a idade, o fator, o local. Acho que não atrapalha tanto assim não, entendeu? Tamara utiliza redes sociais o tempo todo, inclusive para trabalhar. Ela tem o hábito de controlar o que é postado com a própria imagem, mas isso só virou costume depois que entrou no mercado. E ela já ouviu casos de demissões resultantes de publicações inadequadas. Todo o conteúdo que você posta numa rede social pode ser usado numa entrevista, por exemplo, ultimamente. Mas antes eu não me preocupava com isso, só depois que eu entrei no mercado de trabalho mesmo. Já houve casos de festas que a pessoa foi, postou fotos depois, por exemplo, bêbada e que isso prejudicou depois no trabalho dela. Marina não entrou no mercado de trabalho ainda, mas já sente a necessidade de preservar a imagem na rede. O mercado de trabalho eu não penso tanto, porque como eu não estou nessa fase ainda estou estudando, não estou procurando emprego, eu acho que esse não é o foco, sabe? Mas lógico que eu, analiso as coisas que eu vou postar para não sair postando qualquer coisa, porque, a minha imagem pode ficar prejudicada com isso, né? Mas eu não penso em questão de emprego. E quando eu pergunto sobre a conduta das empresas ao analisar como os funcionários se comportam nas redes sociais, vem a dúvida. Eu realmente fico em dúvida se eu acho, evasivo, ou se eu acho... Porque realmente você tem que analisar, você não pode contratar qualquer pessoa. Mas eu acho que, rede social é uma coisa que às vezes não é tão séria, assim, a pessoa acaba postando uma coisa na brincadeira que não define quem ela é, entendeu? Isso pode acabar prejudicando e levando a empresa a entender mal a pessoa. Especialistas explicam que esse hábito investigativo das empresas é comum. O objetivo é analisar se os valores pessoais de um candidato ou funcionário são compatíveis com os valores da empresa. Se uma pessoa, sei lá, por exemplo, tem muitas postagens voltadas à política, voltadas à religião, com um posicionamento muito claro, ou defendendo de maneira muito expressiva um tema, pode ser que a empresa veja aquilo ali e entenda que o que se encaixa melhor lá dentro são posições neutras. Então isso pode contribuir negativamente no caso. O recrutador explica que pessoas que se candidatam a cargos de liderança são mais propensas a serem observadas com cuidado nas redes, pois é receio das empresas que posicionamentos extremos sejam levados para dentro do local de trabalho. Se você é uma referência, se você é principalmente uma liderança daquela empresa e você toma posicionamentos extremos, isso não vai encaixar muito com a sua posição. Porque
porque você precisa liderar uma série de pessoas que vão votar em presidentes diferentes. E se você tem um posicionamento extremo para um presidente que tem que ser aquele presidente, e você fala isso, você repete isso nas suas conversas particulares são uma coisa. Mas qual é o receio? O receio é que você leve aquilo, se uma vez que é extremo, leve aquilo para dentro do lugar que você vai. Mas independente do cargo ou da profissão, é sempre bom policiar as próprias publicações. Imagina uma empresa que está te contratando, essa eu acho que seria a dica, olhando seu Facebook. Você se ficaria confortável? Eu acho que essa é a grande questão. Para entendermos mais sobre esse assunto, nós recebemos hoje aqui no nosso estúdio Crisley Rodrigo, psicólogo organizacional e especialista em gestão de pessoas. Seja bem-vindo, Crisley. Seja bem-vindo, Crisley. Olha, esse é um assunto que está super em alta, principalmente após o início da Copa do Mundo. Torcedores brasileiros foram para a Rússia, estão fazendo ali, né, o que muitas pessoas já sabem, né? Hostilizando, enfim, dando péssimos exemplos lá na Rússia. Alguns deles, pelo menos um a gente já sabe que foi demitido da empresa na qual ele trabalha. Isso é um risco, né, de sair publicando coisas nas redes sociais à torta direito, né, Cris? Com certeza, né? A gente tem sempre que vigiar, né, aquilo que vai ser postado, né? Tomar o máximo de cuidado com as informações que vão ser colocadas nas redes sociais, seja através de comentários, fotos, né, ou até mesmo grupos que você vai seguir, alguma página que você vai compartilhar. Então, todo cuidado é pouco nesse momento. E existem outros tipos de postagens, de comportamentos na internet que podem prejudicar, além desses que a gente já está vendo aí na mídia? Sim, posicionamentos muito extremos, né? Se a pessoa ela é muito radical, isso pode prejudicá-la, ou seja, no momento de recrutamento e seleção, ou mesmo já no momento de pleno emprego, né? Por exemplo, uma coisa é a gente discutir sobre política, né? Você pode ter uma opinião, eu posso ter a minha opinião, mas desde que nós saibamos discutir e que seja uma discussão construtiva, é produtivo, não tem problema. Agora, se a discussão ela já vai para o nível mais pejorativo, utilizando xingamentos, palavras de baixo calão, isso pode ser visto, dependendo de quem for olhar, né, pode ter um peso negativo em relação a isso. Cris, agora nem tudo é ruim, né? Tem um lado bom também das redes sociais, né? A relação entre as empresas e as pessoas através das redes sociais, né? Claro, com certeza. É muito comum utilizar as redes sociais nos recrutamentos e seleções, né, onde a pessoa é possível ter uma vitrine também dela, né, e aí essa vitrine, como qualquer outra vitrine, ela pode ser utilizada para o lado bom ou para o lado ruim, né, depende de quem vê, né. Então é muito importante que você, ao expor alguma coisa nas redes sociais, tome o máximo de cuidado, né. A gente tem, por exemplo, o LinkedIn, embora não seja uma rede social, não é uma base de currículo, mas é uma rede social e deve ser utilizada como uma rede social. Mas era uma rede voltada para a área comercial, para a área empresarial, né? Então, as empresas, muitas das vezes, elas acessam o LinkedIn do candidato para verificar, né, qual que é o tipo de postura, qual é as páginas que ele tem engajamento, quais são as redes que ele segue, as pessoas que ele está seguindo. Então, isso é bem visto também. Tem que a pessoa tem que saber utilizar isso de uma forma positiva. A gente consegue dizer, de uma forma geral, o que uma empresa espera de um candidato a funcionário quando ela vai recrutar, ela pesquisa o perfil dele na rede? Olha, não é 100% das empresas, mas sabe-se que isso tem aumentado muito, né? Depende muito do perfil da empresa, do perfil que estava se buscando, né? Igual foi dito na entrevista, cargos mais estratégicos, cargos mais de liderança têm maior frequência desse acontecimento, né? Cargos mais operacionais, que a pessoa não tem tanta responsabilidade, não é muito usual, né? Então, isso vai depender de qual que é o posicionamento, qual que é o tipo da empresa, porque não necessariamente, por exemplo, porque as pessoas têm muito em mente, eu não posso postar fotos consumindo bebida alcoólica, por exemplo, ou embalada. Isso vai depender do qual é o objetivo da pessoa, né? Tem empresas que querem um perfil descolado, né? E se a pessoa demonstra isso nas redes sociais, esse é o perfil que a empresa está buscando, né? Agora, na empresa, é uma empresa clássica, tradicionalista, e aí ela vai buscar esse perfil.
Depende muito também da profissão a qual a pessoa exerce, né? Exatamente. Cris, porque tem profissões que é da natureza delas já ser assim, né? Um pouco mais descontraída. É muito importante que a pessoa saiba, eu acho que é o ponto principal da questão, que a pessoa saiba aonde ela quer chegar, né? Qual é o objetivo profissional dela. Né? Se eu quero me tornar um profissional alto executivo, então eu já tenho que começar a me importar como. Né? De forma que as pessoas que forem me ver através da rede social, alguém que pesquisar minha rede social, ela já consiga projetar aquela função naquela pessoa que ela está vendo na rede social. Né? Então, se você é candidato a uma vaga de gerente, por exemplo, e tem comportamentos que não são adequados com a posição, né, isso fatalmente vai pesar contra o seu perfil. Né? O contrário também acontece. Às vezes, sei lá, meu sonho é entrar numa startup. Né? E aí, startup é um perfil mais descolado, pessoas jovens, né? Que, sei lá, com tatuagens, amostra, que gostam de curtir, enfim. E o meu perfil demonstra isso, então eu sou um potencial candidato para essa vaga. Verdade. Pois é, a gente vai conversar mais um pouquinho ainda sobre esse assunto no segundo bloco, porque está na hora de chamar o intervalo, mas não sai daí que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Espaço PUC e hoje é dia do quadro Repórter PUC aqui no programa. Mas antes de continuarmos a nossa conversa sobre redes sociais e mercado de trabalho, vamos entrar um pouco no clima da Copa do Mundo. O Matheus Capanema está ao vivo na nossa redação e ele traz alguns detalhes sobre os jogos de hoje. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, André, tudo bem? Então, é isso mesmo. Hoje aconteceu 3 jogos, né, na Copa do Mundo. 9 horas da manhã, pelo Grupo C, Dinamarca empatou com a Austrália 1-1. O gol da Dinamarca marcado por Christian Eriksen, a estrela do Tottenham da Inglaterra. E o gol da Austrália marcado pelo Jedinak, o capitão da equipe, de pênalti com o auxílio do VAR, né, aquele árbitro de vídeo. E continuando pelo grupo, né, pelo Grupo C, França e Peru se enfrentaram ao meio-dia, vitória da França por 1-0. Gol da estrela, do menino Mbappé, 1-0 gol dele, né? E ele, que é um menino, foi o jogador mais novo a marcar gol pela seleção francesa numa Copa do Mundo. Uma estatística muito interessante. Então, eles esperam muito desse jogador. E, momentaneamente, o grupo, após a segunda rodada, o grupo ficou assim. França, 6 pontos. Dinamarca, 4 pontos. Austrália, 1 ponto. E o Peru já foi eliminado, está fora da Copa. A França já está na próxima fase e os próximos jogos é França e Dinamarca, Austrália e Peru. E pelo grupo B, acabou aqui há pouco o jogo da Argentina e Croácia. A Croácia venceu a Argentina por 3-0, isso mesmo, por 3-0, com o Lionel Messi em campo, a estrela da Argentina. A Croácia, os gols foram marcados por Rebic, o primeiro gol foi dele, o segundo foi do Modric, estrela da Croácia e do Real Madrid, e Rakitic, a estrela do Barcelona. 2 estrelas do time marcaram gol hoje, 2 bons jogadores. E amanhã fecha o grupo D, né? Amanhã, meio-dia, joga Nigéria e Islândia para fechar a segunda rodada. Momentaneamente, o grupo está assim: Croácia, 6 pontos, Islândia, 1 ponto, Argentina, 1 ponto e Nigéria, nenhum ponto. Então, se a Islândia vencer amanhã, complica demais a situação da Argentina. Amanhã também joga a seleção brasileira, né? A segunda rodada do grupo E começa às 9 da manhã, Brasil e Costa Rica. Brasil que empatou com a Suíça no domingo e a Costa Rica vem de uma derrota para a Sérvia por 1-0. E Sérvia e Suíça se enfrentam também amanhã para finalizar a segunda rodada do grupo E, às 3 horas da tarde. Então, André, essas são as minhas informações e eu volto com você direto do nosso estúdio. Obrigado, Matheus. Pois é, vamos torcer aí pelo Brasil, né? Eu queria saber de você, sim, aproveitando o gancho na nossa conversa, se você tem essa preocupação, né, estudante de jornalismo, de manter a sua imagem profissional. André, é sempre bom, né? É bom tomar cuidado, assim, com as redes sociais, é sempre bom manter essa imagem, é um pouco complicado demais, né, hoje em dia, porque às vezes o calor do momento, no calor da emoção, postamos alguma coisa na rede social que complica, né, a gente futuramente. Então eu sempre tento me controlar, me conter, para não acontecer nada de ruim, não. E gosto de preservar a minha imagem, né? Essa é a realidade, é sempre bom. É isso aí, André. Obrigado, Matheus. Boa tarde para você. André. Então isso aí a gente vai continuar falando aqui de Copa, porque eu acho, André e Cris, muito importante também a gente falar, porque amanhã, por exemplo, tem jogo do Brasil, muita gente vai pro bar, bebe bastante, tá ali com a camisa do time. Algumas empresas também não gostam muito disso, né? Tem que tomar cuidado em relação a isso também, né? Sim, com certeza. Né? Principalmente aqueles que vão trabalhar logo após os jogos, né? Tem muita empresa que vai abrir depois, né, do horário do jogo. Então a pessoa, às vezes, ela esquece ali que está no momento ainda num dia útil, né? Utiliza uma bebida alcoólica a mais,
posta ali uma foto e tal e vai para o trabalho, né? Então isso pode gerar uma certa complicação também para a pessoa, né? É verdade. Pois é, e a gente, aproveitando um pouco o que o Matheus falou, né, eu queria saber assim, se você percebe que se é uma preocupação das pessoas atualmente já manter essa imagem profissional nas redes sociais ou não? Se ainda falta um pouco Olha, para fazer. Por incrível que pareça, não. Né? A gente percebe que as pessoas, elas... porque assim, de fato, não é possível separar o eu pessoal do eu digital. Né? Então, por isso que muitas empresas, elas acessam as redes sociais das pessoas para poder entender um pouco sobre o perfil da pessoa. Obviamente, isso não é utilizado de forma separada, de forma isolada. Né? Nenhum recrutamento de seleção é feito somente com uma pesquisa através das redes sociais. É um conjunto de fatores, onde entra entrevista, avaliação psicológica, né? E a rede social ela é utilizada para compor esse processo. Né? Mas as pessoas elas tendem a ter comportamentos na internet que são os mesmos que elas têm no dia a dia. Né? Se eu gosto de futebol, nas minhas redes sociais eu vou postar coisas sobre futebol. Né? E no meu dia a dia também eu vou falar sobre futebol. Uhum. Se eu sou uma pessoa fanática em política, por exemplo, nas redes sociais eu vou defender o meu partido, eu vou mencionar comentários que são em defesa dessa minha visão. Então, por isso que as pessoas muitas das vezes caem nessa armadilha que as redes sociais ela proporciona. Né? Então, uma pessoa que está no seu perfil faz um comentário sobre um partido que você não gosta. E aí vem um monte de comentários ali e você acaba caindo naquilo e também coloca a sua opinião. Dependendo de como for colocada essa opinião, isso pode pesar a favor ou contra. Uhum. Tem sido comum em empresas que não são da área da comunicação, porque na área da comunicação a gente precisa de estar o tempo todo ali, até vendo o que está acontecendo nas redes sociais. Mas geralmente as empresas que não são da área da comunicação, no geral, elas até bloqueiam o acesso às redes sociais. Os computadores, as ilhas, elas não têm acesso a esse tipo de plataforma, né? Sim. Você acha que isso é uma tendência e quais os fatores que levam a isso? Seria uma má utilização, por exemplo, ou seria uma forma de precaução das empresas para que os funcionários não utilizem essas redes no momento do trabalho? Então, muitas pessoas ainda não têm a maturidade para poder utilizar de forma consciente. Então, as empresas, né, em sua maioria, elas utilizam essa ação mais drástica, vamos dizer assim, de proibir o acesso a redes sociais ou mesmo proibir o uso de celular no ambiente de trabalho, porque às vezes as pessoas elas deixam de trabalhar para ficar nas redes sociais, né, visualizando algum post ou comentando conversando com alguém em algum aplicativo de mensagem. E isso as empresas elas entendem que elas estão deixando de ganhar com isso, né, de lucrar com isso, uma vez que ela paga o profissional é para trabalhar e não para ficar acessando a rede social. Então, muitas das empresas têm esse tipo de postura porque algumas pessoas não sabem separar. Agora é o meu horário de trabalho, então eu não posso ficar acessando a rede social o tempo todo. Né? E tem o contrário também, né, que são as empresas utilizarem das redes sociais a favor delas mesmas. Por exemplo, os grupos de WhatsApp que tem dos setores, né, que é uma coisa positiva, né? Sim. Mas tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado também, né? Principalmente no WhatsApp, onde as conversas estão gravadas, né? E a gente não sabe se aquela pessoa que recebeu aquela mensagem, qual que é a visão que ela tem de você, né? Se ela pode replicar essa mensagem para uma outra pessoa. Então tem que tomar muito cuidado também. Né? Então, os grupos das empresas são muito bons, né, mas podem gerar algum tipo de conflito. E até mandar conteúdo inadequado, na hora que está em casa, manda no grupo da empresa, isso pode ser um problemão mesmo, verdade. Com certeza. Imagina aquela foto inapropriada indo pro WhatsApp do seu chefe, né? Cuidado. O problema é o grupo da família e o grupo do trabalho também. Exatamente. Muito cuidado. E a gente tem uma rede social aí, eu queria falar um pouco dela, que é o LinkedIn, né, que é uma rede social voltada para o mundo profissional. Sim. Hoje em dia, é extremamente importante ter um LinkedIn atualizado ou... Depende do carro, depende da profissão. Ficar indo em desuso, como é que tá? O LinkedIn é uma rede social muito antiga, né, mas que ainda assim, cada vez mais os brasileiros estão utilizando. Ela já tem um certo tempo de mercado, mas não era muito comum os brasileiros utilizarem, pelo fato de ser uma rede corporativa. Né? É uma rede que é muito válida ter o perfil atualizado, mas acima de tudo, não só ter o perfil atualizado, mas ter um perfil ativo. Né? Porque muitas vezes a pessoa acha que o LinkedIn é um banco de currículo, né? Coloca lá o seu perfil, as empresas que ela trabalha e tal, as experiências que ela teve, e não atualiza, não interage com ninguém, né? Então é muito importante que a pessoa busque também essa interação se ela quer utilizar o LinkedIn como uma rede de network. Né? Ele é muito bom para isso. Mas ele tem sido estimulado por parte das organizações, enfim, das consultorias, a utilização do LinkedIn, porque no geral a gente vê
de modo bem amador, assim, a gente vê poucas pessoas falando, geralmente são as pessoas que estão em organizações, principalmente ligadas ao ramo da administração, que estão mais engajadas ali, né? Isso. Exatamente por isso, porque o LinkedIn não é uma rede de, vamos dizer assim, embora seja uma rede social, não é uma rede onde eu vou trocar fotos com os meus amigos, né, fazer bate-papos ali, né, aleatórios. Então, o LinkedIn é muito mais utilizado como uma rede social de network, né? Então, muitas empresas, elas divulgam suas vagas no LinkedIn. Elas fazem busca de candidatos no LinkedIn. O LinkedIn tem algumas ferramentas que as empresas pagam, que elas conseguem fazer busca ativa de candidatos. Eu quero um candidato nesse perfil. Ela joga lá e aparece a relação de candidatos com aquele perfil, de pessoas que têm potenciais candidatos àquele perfil. Né? Então, o LinkedIn ele é muito utilizado pelo mercado corporativo. Claro que não para todas as vagas, né? Normalmente são vagas mais estratégicas, vagas mais específicas, porque determinadas vagas, as pessoas ou as empresas, elas buscam candidatos até pelo Facebook ou Instagram mesmo. Você tem LinkedIn? Tem. Está atualizado, inclusive. Pois é, eu tenho que atualizar o meu. E eu tenho uma dúvida, assim, em relação, pode ser a dúvida de outras pessoas também. O que a gente deve postar no LinkedIn? Para a gente poder manter ele movimentado, por exemplo. Sim. O LinkedIn você pode, por exemplo, seguir pessoas que você acha que é importante para sua carreira, né? Entrar em salas de bate-papo, onde tem assuntos relacionados àquilo que você acredita que seja interessante, aí você fazer um comentário lá, isso pode te dar uma visibilidade, né? Imagine você numa sala de bate-papo, onde tem várias pessoas influenciadoras, pessoas importantes, principalmente aquelas nas quais, nas organizações que você tem interesse de trabalhar, e você expõe uma opinião ou expõe um artigo e a pessoa lê e fala, nossa, que bacana, eu vou fazer um contato com essa pessoa. Então, o LinkedIn é muito utilizado para postagem de artigos, né, postagem de vagas de emprego ou alguma coisa que seja relacionada ao mercado do trabalho. É isso, nosso tempo está acabando, infelizmente, mas eu quero agradecer a sua participação aqui no Repórter PUC. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. E pessoal de casa, ficar atento e tomar cuidado com as redes sociais. Muito cuidado. E o programa de hoje fica por aqui, mas você pode rever todo o nosso conteúdo no canal no YouTube da PUC TV. É só procurar por PUC TV Minas. Continue ligado na nossa programação, porque amanhã no Espaço CUT, a Ana Guimarães recebe uma tradução super especial, às 5 horas da tarde. Não perca. Muito obrigado pela sua companhia, forte abraço, tchau, tchau.